Boa noite a todos que estão nos seus lares nos assistindo e também a você que está nos acessando em outro lugar. Hoje, nosso culto está voltado para a campanha de missões. Durante todo o mês de março, você saberá um pouco sobre as ações de missões mundiais. Que Deus esteja falando aos seus corações, mobilizando-os a se envolver com a obra missionária. Oremos. Senhor, quero te agradecer por esse dia. Quero te agradecer, Deus, pelas vidas que estão nos assistindo. Quero te agradecer, Senhor Jesus, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido, Deus, com nós, Deus, com a sua igreja, Pai. Abençoe aqueles, Deus, que não te conhecem, Pai, para que através do culto de hoje possam, Deus, ter um encontro real e pessoal contigo. Abençoe a nossa campanha de missões, Pai, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Cantemos, anunciemos e proclamemos o Senhor. Façamos isso para que toda a terra conheça o nosso Deus, que é único e verdadeiro, e só através dele que temos a salvação. Viva o poder de transformar. Esse é o tema da campanha de missões mundiais. E a divisa você encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assista agora uma palavra do diretor executivo de Missões Mundiais, pastor João Marcos. E logo após, vamos cantar o hino Poder para Salvar. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de Missões Mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é o poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O
o poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe sua vida. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
me aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Passamos agora para o momento de dízimos e ofertas. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, que diz assim: Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram o que estava sobrando, porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Quando eu converso sobre dízimo com meus discípulos, eu digo assim, né? Tudo que eu ganho é 100%, né? Que Deus me deu. E ele me pede 10% e eu fico com 90% e ainda sou abençoado pela minha obediência. Se formos analisar, irmãos, diante disso, Deus é quem sai perdendo. Mas, assim como aquela viuvinha que chamou a atenção do Senhor pela sua fidelidade, nós também somos. Nunca negocie a sua fidelidade para com Deus. Aqui ao lado está a conta para fazer o depósito dos seus dízimos e ofertas. Agora estamos com o Pix. Você também pode fazer transferência via Pix. E como eu já disse antes, hoje nós estamos dando abertura à campanha de missões. O nosso alvo é de R$10.000. Faça a sua oferta, identifique lá o valor que é para a campanha de missões. E vamos juntos ultrapassar esse alvo para que os missionários e os projetos da junta tenham sustento. Oremos então pelos dízimos e ofertas. Deus, obrigada, Pai, pelo sustento que o Senhor tem dado aos teus filhos, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelas ofertas que foram depositadas durante a semana. Obrigada, Deus, pela providência do Senhor, ó Pai. A tua obra tem sido sustentada e nós somos provas disso pelo Senhor. Abençoe os lares que estão passando dificuldade, para que o Senhor possa, Deus, prover o que eles precisam para o seu sustento. Abençoe os missionários, ó Deus, que estão isolados no campo. Que o Senhor leve a eles, ó Pai, tudo aquilo que eles necessitam para cumprir a sua obra. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.
louvor, meu Deus, vindo lá dos céus, ecoa em meu viver, mesmo na escuridão, com a tua mão, vens-me socorrer. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Sempre elevarei meu olhar aos céus, pois tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, Senhor, o canto que me dás. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão, cantarei enquanto a dor chegar, quando sorrir, cantarei quando eu vacilar, cantarei ao cair, cantarei, pois me erguerás com tua mão, cantarei, pois me escutarás, vindo a ti em oração, cantarei lá na glória a minha canção, ao redor do teu trono, em perfeita adoração. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Se existe no meu coração a canção de eterna, a canção de eterna gratidão. Viva! Jesus é poder. Vida para todo o que crê. Ao cativo, liberdade. E ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo o que crê. Para o ferido, a cura. Do aflito, a esperança. E para todos, Jesus é poder. Esse é o refrão do hino de missões. Vamos juntos cantá-lo? Depois, estaremos orando com a Dani e logo após a mensagem com o seminarista Marcos. Que Deus fale aos nossos corações através da mensagem.
seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse nome, Deus. No testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Senhor, Santo Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoe, Senhor, os missionários, Senhor, que o Senhor possa fortalecer eles, Senhor, e que eles possam estar em tuas mãos, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoe a casa deles, Senhor, a vida de cada um. E é isso que eu já te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Com imensa alegria, a PIB Freguesia tem o seu lançamento da campanha de missões mundiais com o tema, neste ano de 2021, Viva o Poder de Transformar. E ao pensar em missões, nesse tempo de pandemia, muitos podem pensar, de que maneira? Com que condições mentais, emocionais, espirituais, para prosseguir na proclamação do Evangelho. Mas Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que age infinitamente mais do que tudo que possamos pedir ou pensar. E o que eu vou tratar aqui, tenha certeza, é limitado no seu tempo, mas eu quero convidar você a entrar pelo site missõesmundiais.com.br. Nesse site de Missões Mundiais, você terá muito maiores informações diante dessa palavra introdutória que eu começo aqui. Mas para falar de missões mundiais, nós podemos e precisamos abrir mão e utilizar o nosso tempo do melhor modo possível. E eu quero aqui relatar algumas experiências de missionários que estão no campo. Como eu falei, missões mundiais, nós estamos pensando em países de modo geral.
Mas eu quero dar uma explicação, não somente para a PIB Freguesia, que já está habituada com essa realidade, mas você, visitante do nosso canal. Você pode pensar, missões mundiais, o que significa isso? Que realidade é esta? Então vale uma breve explicação aqui. A Igreja Batista, ela possui uma vertente constante em missões. E ela pensa em missões em nível mundial, em nível nacional e nível local. E a nossa oportunidade agora é para tratar de missões em nível de países. E a igreja, ela se reúne em campanhas de missões. Ela pensa em missões pontualmente, em meses específicos. Nós, no caso da PIB Freguesia, estamos, durante todo este mês de março, a tratar de missões mundiais. E nós temos que lembrar dos continentes em que nós estamos nesse planeta tão abençoado por Deus. A América, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania. E eu quero, como eu falei anteriormente, tratar de missões dando alguns exemplos daquilo que está acontecendo. A começar pela realidade de missões na Colômbia. Eu pude ouvir, e por isso que eu falei anteriormente, que você deve aproveitar o seu tempo para entrar nesse site de missões mundiais. Você terá um leque enorme. E eu confesso que, para chegar aqui, eu chorei muitas vezes. E até pela manhã eu pude meditar sobre isso, mais ainda. E ao chegar nesse culto noturno para nós, Deus está me preservando de estar concentrado, a poder falar, sem derramar lágrimas aqui. Porque seria um pouco embaraçoso eu falar e estar tão emotivo. Mas missões, com certeza, mexe não só o nosso coração, mas a começar por Deus. Deus desejou missões para a sua igreja. Se você ler os livros da Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver missões de um modo muito intenso no início da igreja primitiva e no decorrer dela. Mas voltando às experiências em que eu prometi de falar, uma missionária na Colômbia, ela pôde declarar aquilo que ela viveu desde criança. Começou quando criança o desejo de pensar em missões. Na sua mente não poderia existir a possibilidade de crianças não conhecerem a Bíblia. Isso começou a crescer no coração desta missionária. Até que Deus a permitiu se tornar missionária de modo oficial, casada com um pastor, e ela, juntamente com seu esposo, estão na Colômbia, fazendo a diferença nesse país tão pertinho de nós, da América do Sul. E algo me chamou a atenção do vídeo que ela apresentou a respeito de missões. Ela considera que a nossa vida tem validade quando estamos, antes de partir, a permitir que a nossa própria vida tenha um legado eterno. Ela usou essa expressão, legado eterno. E é verdade. Para aquele que nasceu de novo, que vive em Cristo Jesus, o que de fato deve valer a sua própria vida? Simplesmente ter uma excelente profissão, recursos, e nós não somos condenados para isso. Deus nos deu inteligência e nós podemos nos aprimorar nas nossas profissões e podermos sermos destacados naquilo que Ele nos dá como condição intelectual, mental. Mas a nossa vida vale mais do que uma profissão. E o legado que nós precisamos pensar é um legado eterno. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Qual é o destino verdadeiro após a nossa morte? Onde estaremos a nossa própria morte? Estaremos no céu ou nós estaremos no inferno? Porque são realidades distintas.
existentes, com certeza declaradas pela palavra de Deus. Nós desejamos o céu. E para estarmos com Cristo, para chegarmos e estarmos com Cristo, alguém chegou e pregou o Evangelho para nós. E nós precisamos compartilhar desse verdadeiro amor. Uma outra experiência que eu posso tratar aqui é de um pastor. E, graças a Deus, a realidade de missões mundiais está avançando na tecnologia. E eu pude ouvir um dos podcasts. E nesse podcast havia um pastor brasileiro em Roma. E em Roma, ele foi surpreendido por Deus. Diante dessa pandemia, ele conheceu determinadas pessoas somente através da plataforma Zoom, ele declarando. E, posteriormente, teve o contato direto. E vendo o mover de Deus sobre vidas em que foram alcançadas pelo Evangelho, com o uso da tecnologia, desejando águas batismais, desejando publicamente declarar que Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. A Itália, que foi altamente atingida com o vírus. Uma experiência muito preciosa. Eu relatei duas situações específicas em que você poderá, novamente eu falo, porque é muito valioso nós vermos o que acontece através de brasileiros da nossa própria nação, em que tem levado o Evangelho além das nossas fronteiras. E eu quero contar de modo breve, além dessas experiências, a minha experiência pessoal. Quando eu pude estar em 2019, em janeiro de 2019, quando minha filha havia ido para Portugal com o intuito de estudar mestrado, e eu fui visitá-la, eu como pai, desejando saber onde ela foi instalada, porque eu não pude acompanhá-la de imediato, mas eu pude estar com ela poucos dias depois em que ela esteve instalada já em Portugal. E eu fui abordado em um shopping por um mendigo, né? Alguém que estava vivendo mendicância em Portugal. São poucos, na verdade, mas existem aqueles que chegam a esse nível de mendigar. E nesse relacionamento tão breve que eu pude ter com esse mendigo, ele falou da sua necessidade material, né? E eu pude ouvi-lo e desejei compartilhar o Evangelho para ele. Isso eu nunca mais creio que vai esquecer. Uma experiência que foi além das minhas fronteiras. Eu falei que eu já havia chorado com antecedência, mas é algo que marcou minha vida. Deus tem movido meu coração sobre missões e nesta campanha algo novo tem sido acrescentado. É realmente precioso demais, demais. E quando a gente fala de necessidades, aquilo que pode trazer existência ao ser humano, aquilo que precisa, de fato, sustentar o ser humano é o alimento do nosso cotidiano. O brasileiro, que tanto gosta do arroz e feijão, não é? Mas outros países têm pratos típicos. Eu pude também pesquisar dentro da realidade da Junta de Missões Mundiais, da nossa realidade de Igreja Batista. Se eu não falei, né, não me vem à memória agora se falei, mas eu sei que, na verdade, é necessário falar, não é? É uma das igrejas no Brasil estabelecida em que precisa tratar de missões, e nós somos uma delas, na verdade. E dentro dessa nossa realidade Igreja Batista, dentro da realidade de Junta de Missões Mundiais, eu entrei num site vinculado às missões mundiais, e ele é afomenomundo.org.br. Repetindo, afomenomundo.org.br. É o programa, né? A Fome no Mundo é o programa de alimentação da Junta de Missões Mundiais. E uma das informações que eu pude ler, que muito impactou o meu coração também,
é o quantitativo de pessoas que vivem com fome em todo o mundo. Há mais de 1 bilhão de pessoas que são vítimas da fome em todo o mundo. Mais de 1 bilhão. Não têm o acesso como nós temos. Aqui, em particular, na cidade que moro, Rio de Janeiro, de um alimento tão comum, tão natural. Graças a Deus, nós temos tido na nossa própria igreja, PIB Freguesia, o celeiro do amor. Há pessoas bem próximas de nós que necessitam de quilos não perecíveis, em que essa cesta básica dá toda uma diferença a uma família. Mas existem países, como países africanos, em que as necessidades são maiores ainda. E nós, como igreja, o que nós podemos fazer? Nós estamos arrecadando valores. Foi tratado anteriormente do alvo que temos como igreja, a nossa igreja aqui. E dentro dessa realidade, a gente pode pensar por uma pergunta. Será que podemos abrir mão de um lanche fast food para alimentar a quem está necessitando? E eu vou além da pergunta, além das nossas fronteiras. Será que eu posso ajudar uma criança africana, uma criança, um adolescente, um adulto que tem dificuldades muito graves de se alimentar? Eu creio que se abrir a mão pelo menos num lanche fora da sua rotina do dia a dia, isso pode fazer e com certeza fará uma grande diferença. Prosseguindo, me veio à memória, né, essa realidade do que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos no início de março de 2021. Praticamente um ano inteiro parado, entre aspas, devido a um vírus, o Covid-19, em que revolucionou o mundo inteiro. E nós ainda estamos no início do ano. Temos a nossa agenda que foi naturalmente modificada com a realidade que estamos vivendo hoje. Mas será que nós, como igreja, né, no particular, Igreja Batista, especificando PIB Freguesia, só podemos viver a realidade de missões num momento como esse, de missões mundiais, posteriormente missões nacionais e missões locais? Ou será que nós podemos reavaliar juntamente com a realidade da nossa vida hoje, diante desse vírus que ainda não foi confrontado completamente, e podemos considerar na nossa agenda a realidade de missões como estilo de vida? E alguém pode pensar, mas eu não tenho uma filha no exterior em que me possibilite de poder ir, eu não tenho recursos financeiros. Nós podemos encontrar diversas justificativas, mas será que você não pode interceder? Será que você não pode colaborar financeiramente? Será que, através da tua oração, Deus não pode abrir uma oportunidade de te levar além da sua cidade, além do seu estado, além do seu próprio país? Você já se colocou à disposição nesse sentido? Nós pontuamos a nossa vida muito na nossa realidade local. É uma tendência, na verdade. Mas nós podemos ir além. Lembrar da grande comissão. Fazer discípulos de todas as nações. Seguindo, nós temos que considerar o texto principal, a nossa divisa desta campanha, que está em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, que diz: pois Deus não nos deu covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Novamente, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E ainda seguindo um pouco mais além da nossa divisa, no versículo 8. Portanto,
não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Repare, essa é uma carta escrita através do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. E voltando ao nosso texto inicial, Deus não nos deu espírito de covardia. Como eu pude ler o versículo 8, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou o prisioneiro dele. E o sentido aqui, nós podemos considerá-lo como literal, pois Paulo encontrava-se preso, distante de Timóteo. E Paulo estava encorajado a falar essas palavras que estão registradas para nós, dentro do cano sagrado, dentro da própria palavra de Deus. E quando nós tratamos de Deus não nos dar espírito de covardia, nós podemos pensar o contrário da realidade de covardia, que é a fé. E a fé, naturalmente, ela se opõe à covardia. E quando nós pensamos de contrariar a covardia, demonstrar a nossa fé, nós podemos seguir ainda ao texto, no versículo 9 de 2 Timóteo, capítulo 2, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Essa realidade de prisão nós consideramos nosso país chamado Brasil. Não por amar ao Senhor Jesus de todo o coração, mas há países em que essa prisão era literal por amar a Cristo e desejá-lo, servi-lo de todo o coração. Repare uma notícia recente, do fim de fevereiro deste ano de 2021. Cristãos são presos, igrejas fechadas na Argélia. Enquanto as mesquitas muçulmanas já podem reabrir, igrejas permanecem fechadas. Como eu falei, uma notícia recente. Não tendo a liberdade religiosa, como nós temos hoje, professar Cristo de modo aberto, completo. Hoje no Brasil é possível isso. Evidentemente que a gente não tem que ter medo e nós não sabemos do amanhã. Nós não desejamos isso que aconteça, mas nós não sabemos de fato. Países que eram livres para o evangelho se tornaram fechados. Mas o que importa é considerar Cristo como nosso verdadeiro Senhor e Salvador. Aquele que morreu na cruz e se deu inteiramente por nós, para que eu saísse completamente das trevas, preso ao pecado e vivendo em novidade de vida. A Argélia, que eu me reportei anteriormente, está na posição 24ª. É o 24º país na lista mundial da perseguição. Nessa lista considerada de 2021. Está nessa posição. E os cristãos enfrentam perseguição severa em várias esferas da vida. O que pensar desse povo da Argélia? São inferiores a nós, são melhores do que nós, são realidades distintas. Mas o versículo ele prossegue. Ele prossegue dizendo, mas de poder. E que poder é este? Ao contrário da covardia, Deus nos deu espírito de poder. Deus nos deu espírito de poder. E que poder é este? É o poder de suportar as provações. As provações em que nós enfrentamos. Poder de triunfar em perseguições, seja num país preso ao evangelho ou não. Nosso país, em particular, Brasil, enfrentamos de um nível tão elevado a realidade de corrupção,
de dar o seu jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, de querer se corromper por menor grau, mediano grau ou maior grau. Em falar não a verdade, e sim a mentira, de querer contornar situações e que eticamente a palavra de Deus é completamente contrária. Cada país tem a sua realidade, sendo que este poder nos é dado. Deus tem nos dado espírito de poder. E este poder que tratamos está sobre quem? Evidentemente, está no nome de Jesus, que tem toda autoridade no céu e na terra. Esse poder que nos é dado é para terminar a tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Como está em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, nós completamos um ciclo de pregação do evangelho sobre todas as nações. O anúncio de quem de fato é Senhor e Salvador. Quem merece a real adoração. Ao único Deus que veio em forma humana, em que Cristo veio para vencer toda espécie de pecado. E esse Cristo, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando a gente fala de poder, sabemos que o poder verdadeiro, o poder perfeito é divino. Mas quando alguém recebe uma autoridade, recebe poder de alguma forma, a gente vai perceber quem ela é. Quando ela recebe essa autoridade e quando é retirada dela. E a gente não tem que ter a pretensão de modo nenhum em se importar que cargo eclesiástico que eu possa ter na igreja. Ah, não, eu sou um pastor. Não, sou um missionário, sou um diácono. Isso não deve trazer ego de modo nenhum ao nosso coração. A vanglória de pregar o evangelho não deve existir de posse alguma. Esse mesmo apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo. Ele também escreveu à igreja de Corinto. E na sua primeira carta aos Coríntios, está lá no capítulo 9, versículos 16 e 17, contrariando essa questão de querer se vangloriar. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. E agora sim nós temos duas escolhas. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Você tem pregado de livre vontade, com prazer no seu coração? Ou você tem pregado por obrigação? Como eu falei anteriormente, a alegria no coração, ela é imensa, ela é grandiosa, porque eu sei quem sou eu, um pecador lavado no sangue de Cristo, o sangue que é tratado, que nos purifica de todo pecado. E nesta realidade, nós precisamos lembrar, o poder não é nosso. O poder é de Cristo completamente. E o texto prossegue nos dizendo, mas de poder nós já vimos, agora sim, e de amor. E neste amor, nós podemos lembrar de 1 João, capítulo 4, versículo 19 e 20.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então eu tenho essa capacidade de amar. Esse espírito de amor que nos é dado. Porque Deus nos amou primeiro. Esse amor foi dado ao seu próprio Filho. E se eu digo que amo a Deus e odeio ao meu irmão, eu sou mentiroso. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, se colocando no lugar dele. E muitas ocasiões, nós que nos consideramos nascidos de novo, né, reconhecemos isso pelo Espírito de Deus que está sobre nós. Mas há momentos que nós fazemos aquilo que contraria a palavra, nas diferenças políticas, por exemplo. Brigar e não dialogar mais por questão política. Será que é verdadeiramente este o caminho? Na escolha de sexualidade, evidentemente que a Bíblia condena certas práticas sexuais, mas eu vou me afastar por completo aquele que não pensa do mesmo modo sexual do que eu, e não amá-lo, não considerá-lo? Será que eu estou demonstrando o amor de Cristo realmente? Sobre um mendigo, um doente, um drogado, alguém que está literalmente na prisão por crime? Que postura nós temos tomado como igreja? Jesus demonstrou claramente na sua época, e como está nos evangelhos. Diante dos religiosos da época de Jesus, ele amou os que se opuseram, aqueles que o perseguiram, como o próprio Judas, que ele sabia que seria traído. Ele demonstrou amor até o fim. E na própria cruz ele demonstrou esse amor tão perfeito, tão maravilhoso. Estava lá, Jesus na cruz, e ele declarou: perdoa porque não sabe o que fazem. Como é que nós temos nos comportado diante deste amor? Será que esse amor tem transbordado em pregar o evangelho e querer nos relacionar com aqueles que são tão diferentes de nós? Dizer a verdade é dizer a verdade do evangelho em amor. E esse é um desafio, em viver este amor de Deus, que transpassa todo o nosso entendimento. Esse amor que é infinitamente mais. Esse poder que é infinitamente maior do que aquilo que pensamos. E ele tem operado em nossas vidas com graça e misericórdia. Volto a dizer, nós não estamos mais... nós não devemos, na verdade, nos considerar melhores do que ninguém. E não somos. Se o Espírito Santo não me convencesse do pecado, da justiça e do juízo, como eu estaria hoje? Andando por esse mundo afora, de qualquer modo. Mas o versículo prossegue nos dizendo, finalizando, e de equilíbrio. Deus nos deu também o espírito de equilíbrio. Volto a falar, lembrar daquilo que eu falei no início. A nossa agenda teve uma virada maior ainda de 2020 para 2021. E nessa agenda nós precisamos considerar missões e proclamar o evangelho. Ir além das nossas fronteiras. Orar por aqueles que estão passando fome. Não somente a física, mas a espiritual também. E ao meditar sobre tudo isso de missões, me chamou a atenção o pastor João Marcos, que é o diretor executivo de missões mundiais, na sua defesa teológica acerca do tema. E ele falou algo que muito impactou o coração e é verdadeiro. De modo geral, as igrejas
estão muito mais vinculadas ao ministério local no seu investimento do que indo além das suas próprias fronteiras. E nós precisamos mudar o nosso coração nesse sentido. Nós precisamos ter o ardor missionário no coração. E saber como, por exemplo, como eu falei no início também, da minha filha que está em outro país. Eu como pai e ela sendo filha única. O coração fica pequeno naturalmente. Mas houve oração e Deus a levou. E a minha oração é que ela não somente consiga ter o seu êxito profissional, que é necessário, com certeza, mas que ela faça de fato diferença em outra nação. Nós temos membros, me vem à memória de imediato, né, se eu não estou enganado, o Rafael, que foi trabalhar de TI para Portugal, que ele também possa fazer a diferença por onde foi colocado. Nós não sabemos do nosso amanhã, o que poderá nos acontecer. Estamos tratando de missões mundiais. E quem sabe você possa ser um escolhido para essa missão. Eu não sei do amanhã. E Cristo deixou a sua grande comissão. E nessa grande comissão que ele deixou, está escrito em Mateus 28, versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Volto a dizer, façam discípulos de todas as nações, em todos os povos. E praticamente finalizando aqui, a palavra que eu falei tão direta, né? Alguns esclarecimentos que o pastor João Marcos deu, mas de modo literal eu quero considerar as palavras dele acerca do equilíbrio. Precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Isso deve dar um arrepio na nossa alma. Eu quero repetir essas mesmas palavras. Precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Preciso de uma profissão, preciso formar família, preciso comer, beber, dormir, ir ao médico. Precisamos de coisas materiais, evidentemente. Mas a nossa vida, ela vai muito mais além do que esta realidade física, essa realidade palpável. Chegará o tempo que nós não estaremos aqui, seja pela nossa morte ou seja pela vinda de Cristo. E o que nós vamos deixar, como eu falei lá no princípio, daquela missionária na Colômbia, o legado eterno. Para quem eu preguei de fato o Evangelho e prosseguirá no Evangelho após mim. Que legado ficará? O apóstolo Paulo, que era um assassino de cristãos, ele se tornou um perseguido do Evangelho. E com recursos tão limitados em que ele vivia em sua época, ele deixou um legado. Se você estudar as viagens missionárias por onde Paulo passou, ele, mesmo estando preso, preocupado com as igrejas, e mesmo com as distâncias, não tendo a tecnologia toda que nós temos, ele utilizou cartas para chegar em muitos quilômetros de distância de onde ele mesmo estava. Então, pensemos em tudo isto. A palavra final no meu coração é prioridade. Qual prioridade? Quais prioridades nós temos tido? Eu quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos, a inclinar o teu coração e reavaliar como você tem agido diante do chamado. E esse chamado não é somente para o pastor, para o missionário, para o diácono. É para todo filho de Deus. Na sua profissão, onde você está estabelecido,
comercialmente, profissionalmente, da maneira de onde você estiver e para onde o Senhor poderá te levar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e reavaliar comigo em oração as suas prioridades. Pai querido, obrigado por essa tão oportuna oportunidade em que podemos, em poucos minutos, meditar sobre a realidade de missões transculturais, missões mundiais. Eu quero te agradecer pela Junta de Missões Mundiais, por todos os missionários espalhados por muitos países, onde eles estiverem agora, nesse exato momento. Que a tua bênção esteja sendo completa em suas vidas. Que o renovo do Senhor esteja sobre eles, a continuar e proclamar o teu evangelho sobre as nações. Muitos brasileiros estão representados por nós, nesses países, a proclamar o teu evangelho. Mas nós que estamos aqui no Brasil, nós podemos fazer diferença. E não considerarmos missões somente no tempo específico de campanhas, mas considerar isso como um estilo de vida para as nossas vidas. Como nós temos reavaliado a nossa vida na pandemia, nós podemos incluir essa realidade de missões. E eu oro, Senhor amado, pela minha vida, para que eu não fique tão aquém daquilo que possa ser feito, e unido aos meus demais irmãos, e aqueles que estão nascendo de novo no Evangelho, aqueles que estão começando no Evangelho, e aqueles que ainda nascerão, que estão diante dessa mensagem, aqueles que estarão mais adiante, por ser gravada, poderá chegar em outros momentos que nem eu posso imaginar. Eu peço a Ti, Senhor, que sejamos uma igreja verdadeira, em que considere as prioridades que já foram estabelecidas pelo próprio Cristo, em fazer discípulos de todas as nações. Ajuda-nos nesta tarefa, pois quando for pregado todo o evangelho a todo mundo, aí sim, como está em Mateus 24, virá o fim. Ajuda-nos, Senhor, é o que eu te peço. No nome de Jesus, amém e amém. Que você possa ser um discípulo ou uma discípula que faça diferença na sua geração e que verdadeiramente possa deixar um legado eterno por aqueles que virão, né? Por aqueles que passaram por você. Deus te abençoe não somente agora, mas para todo sempre. Amém.